O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Dentro do bloco Aprendendo com Jesus, estaremos apresentando hoje a palestra do nosso irmão Robinson Soares. O Robinson é do Centro Espírita Discípulos de Allan Kardec, da cidade de Volta Redonda, e estará abordando o assunto Cristo e nós. Ao Robinson, desejamos que os seus mentores o apoiem e ele possa transmitir para todos nós bastante conhecimento nesta noite. Com vocês, Robinson Soares. Boa noite, meus irmãos. Vamos ouvir agora nossa querida irmã Mônica, uma página. Livro de Reis, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humano. A lição é número 60. Que fazeres de especial? Que fazeres de especial? São palavras de Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabe que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se ache na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito, no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiar nossos ciclos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? E agora vamos apresentar o nosso irmão Robinson. Ele é do Centro Associação Espírita Discípulo de Allan Kardec, Volta Redonda. E ele vai falar do assunto O Cristo e Nós. Que os mentores dele iluminem, amparem e dê muita força. Bem, querido. Boa noite a todos. Que a paz do Divino
Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Você não sabe a alegria que me envolve tornar essa casa, né? Depois de alguns anos. Essa casa que sempre nos recebeu com muito carinho. Saudoso que eu estava lá embaixo, com os companheiros de antigamente, o Gorda, a Leila, o Mariano, o Teocídio, de tantos outros. Porque eu já tenho uma história nessa casa de muitos anos, quando ainda eu falava ali onde é o hospital. E depois eu fui convidado pelo próprio Amor para fazer a palestra inaugural dessa nova sede. Então, eu confesso a vocês que realmente eu fico bastante emocionado de voltar aqui depois de algum tempo, né? Já que nós estivemos afastados aí por causa da pandemia. E se vocês repararem, eu estou com uma camisa branca, que foi proposital, né? Para eu ficar igual o pessoal da mesa aqui, né? Não foi ao acaso, não. Mas realmente a gente sente aqui um clima muito diferente toda vez que eu venho aqui, obviamente pelo carinho de todos vocês. E na noite de hoje, para falar do tema, a Márcia já nos anunciou, especial, que é falar do Cristo. Falar de Jesus é sempre bom, o ano inteiro. Mas a gente sempre escolhe essas datas mais próximas daquilo que se convencionou chamar o seu nascimento, em dezembro, para dar um enfoque maior sobre essa figura exponencial que é o Cristo. Cristo em nós é, na realidade, uma página de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva. Um dos livros está chamado Coleção Fonte Viva. O primeiro foi o Caminho, Verdade e Vida, 1948, o nosso 1950, Fonte Viva, Vinha de Luz, 1952, finalmente Fonte Viva, 1955. Depois, a obra do Chico lançou Seifa de Luz, um pouco mais tarde, 1972, que alguns também atribuem à coleção Fonte Viva. Mas, na realidade, a coleção Fonte Viva são esses 4 primeiros, que cada um tem 180 capítulos, todos eles com mensagens do Novo Testamento, e que Emmanuel depois comenta assim que se coloca o título. Então, uma página muito interessante que fala exatamente dessa interação do Cristo conosco. Divaldo Pereira Franco fala com muita propriedade que Jesus é um amigo incondicional de nossas almas. Nós estamos demorando um pouco demais para perceber essa amizade, para apertarmos um pouco mais esse laço com o Cristo. Mas quem é Jesus? Jesus é uma figura tão exponencial, tão grande, que há 4.000 bilhões de anos atrás, ele fundou o planeta Terra. Aquela nebulosa que gravitava no espaço, ele junto com espíritos do Sol, os chamados engenheiros siderais, amando obviamente Deus Pai Criador, foi dando forma ao planeta para que ele se transformasse por muito tempo, milhões e milhões de anos, do que nós conhecemos hoje, desse planeta que nos abriga, uma casa que Deus nos deu para morar. Há 4,5 bilhões de anos atrás. Então nós vemos a grandiosidade desse Espírito chamado Jesus. E aí João Cláudio, quando há tempos atrás, me disse, né, da gente voltar aqui para falar, e eu já estava com saudade mesmo. Eu disse a ele online, eu não faço, não tenho equipamentos para isso, mas quando voltar ao presencial pode me chamar. Até fiquei preocupado que você não me chamasse antes de eu desencarnar, mas não pode ir, não é? Mas chegou o momento. Então é muito bom exatamente para falar sobre isso. Mas então, há 2.000 e poucos anos atrás, ele recebeu novamente de Deus uma grande incumbência de se fazer presente junto de nós, materialmente falando, para trazer a sua mensagem e nos mostrar um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. Porque era natural, Moisés, quando escreveu as 5 obras do seu chamado Pentateuco, foi há 1.600 anos antes do Cristo. Então, como o próprio Moisés dizia, o povo hebreu era um povo de cabeça dura. Então, se nós pegarmos o livro de Levítico, nós vamos ver que eram leis muito rígidas, eram leis muito duras, em que o Deus que Moisés nos pregava era um Deus que acordava mal-humorado, era um Deus que punia as pessoas, que condenava os infernos sem possibilidade de remissão. Então, Jesus é óbvio, e Deus esperou que nós crescêssemos, evoluíssemos intelecto e moralmente, para que nós pudéssemos compreender de fato quem era esse Deus. Então, muitos de nós que talvez tenhamos vivido lá naquela época, é natural que deixamos de ser povo de cabeça dura, como Moisés dizia do povo hebreu. Se bem que tem alguns que a gente conhece até nos dias atuais, né, que a gente duvida que a cabeça tenha amolecido. Mas, né, na realidade, nós evoluímos. Então, chegamos ao momento que nós poderíamos compreender melhor
o que seria esse Deus. Então, há 2000 e poucos anos atrás, o Cristo veio para nos trazer a sua mensagem de amor, nos mostrar que o Deus verdadeiro é o Deus que entende as nossas misérias humanas, que sabe que nós somos falíveis, que sabe que nós necessitamos de tantas e tantas e tantas oportunidades, quanto forem necessárias para que nós atinjamos a categoria de espíritos puros, junto de Jesus, espíritos crísticos como Cristo, que fazem parte dos mundos celestes habitados junto de Deus. E aí nós sempre costumamos dizer por aí, quanto tempo isso vai demorar? Depende de cada um de nós. Depende das nossas propostas de vida. O que é que nós queremos para o nosso futuro? Conforme a página que a nossa irmã Mônica leu, né? O que faz de especial? Então ela muito bem ali na página, outra página de irmã, nos alerta de que o que nós estamos semeando é aquilo que nós iremos colher. Então, se nós queremos um futuro melhor, será que nós estamos plantando na atualidade algo que nos possibilite a ter esse futuro melhor? Ou nós estamos passando pela vida, como dizem os franceses, à la volonté? Ora, então Jesus, há 2000 anos atrás, veio nos trazer essa mensagem de amor a tal ponto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, Kardec coloca com muita propriedade um dos ensinos que Jesus nos deu, Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, quando os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos seus, um deles, que era doutor da lei, para o testar, chegou próximo dele e disse: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus respondeu a ele: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. Mas tem um segundo semelhante a esse primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí diz: por o doutor da lei, fariseu, fazer isso, viverás. Ora, e algumas pessoas acreditam que o Cristo criou o maior mandamento, conforme está em Mateus, mas também está em Lucas. Só que Lucas é diferente. Quando o doutor da lei chega a ele e pergunta qual é o maior mandamento, ele diz para o doutor da lei o que está escrito nela, o que lês nela. Dá uma paradinha e o doutor da lei diz: amarás o teu Deus com todo o teu coração. E tem um segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que o doutor da lei tinha a obrigação de saber? Porque o maior mandamento não foi criado por Jesus, não. Amar a Deus sobre todas as coisas está exatamente no livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amar ao próximo como a si mesmo está em outro livro de Moisés, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Como doutores da lei, eles deveriam conhecer qual seria o maior mandamento da lei de Deus. Então Jesus apenas os relembrou esse maior mandamento. E exatamente nesse capítulo 11, quando Kardec abre para as instruções dos Espíritos, e 3 Espíritos lá se manifestam, né? Lázaro, Fénelon e Samson. Mas nós vamos ficar com o primeiro, Lázaro, que dá essa comunicação em Paris no ano de 1862. E Lázaro nos fala que o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Tudo que Jesus pensava, tudo que Jesus falava e tudo que Jesus fazia, agia, era baseado no amor. Então ele veio nos ensinar o amor. Mas Lázaro nos fala que o amor é o ápice dos nossos sentimentos. Mas ele também define o que é sentimento. Sentimentos são os nossos instintos elevados à altura do progresso realizado por cada um de nós. Então, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós nos intelectualizamos, sobretudo nos moralizamos, naturalmente que os nossos sentimentos vão melhorando. E um dia chegaremos, como Lázaro nos afirma, chegaremos a amar a todas as pessoas. Porque Lázaro diz: o amor é esse sol, e Lázaro é poético, é esse sol ardente que nos condensa a todos e nos irmana para que nós possamos amar, resumindo, a toda a humanidade. Não só a uma pessoa, mas que nós aprendamos o verdadeiro significado do que seja amor. Mas prestar atenção que Jesus nos fala, relembrando Moisés, amar ao próximo como a si mesmo. Então, será que nós nos amamos a tal ponto de que a gente consiga amar aos nossos semelhantes? Porque primeiro me deixa bem claro: amar ao próximo como a si mesmo é necessário que você primeiro se ame para que você tenha condições de amar as outras pessoas.
Ah, Robinho, mas tem pessoa que não se ama? Sim. Tem pessoas que se autodestroem. Esse aparelho maravilhoso físico, que é o templo do nosso espírito que Deus nos deu. Muitas vezes a gente não cuida direitinho dele. Uma alimentação, uma série de viciações, noites mal dormidas, uma série de coisas que encurtam a nossa existência aqui na Terra. Porque muitos de nós não conseguimos cumprir a totalidade de anos pelos quais foi determinado no mundo espiritual. Exatamente destruindo esse aparelho que Deus nos deu. Mas tem um fato pior ainda, né? A gente não se ama enquanto espírito imortal que somos. Gente, nós não somos eternos. Eterno é só Deus. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem, nós somos eternos. Não, nós tivemos início. Deus não. E ainda nos é difícil entender isso. Como alguém pode não ter tido início, né? Então só Deus é eterno. Porque não teve princípio, não tem meio, não terá fim. A partir do momento que Ele nos criou, nós adquirimos uma coisa chamada imortalidade. Nunca mais nós vamos morrer. Então, quando Paulo diz que o corpo só vive uma vez, Paulo estava certo. Porque esse corpo no qual eu, espírito, Robinho Sul, hoje estou, só vai viver uma vida. Porque a partir do momento que nós baixarmos ao túmulo, por um processo natural de desagregação molecular, esse corpo não tem mais como retornar à vida. Por isso a ressurreição é impossível, mas a reencarnação não. Então Paulo estava certo, que só se vive uma vida, fisicamente falando. Mas enquanto espíritos imortais que somos criados por Deus em determinado momento, nós nunca mais vamos perecer como espírito. Nós não vamos retrogradar, questão 118 do Livro dos Espíritos. Nós podemos estacionar. Podemos passar uma encarnação inteira sem crescer. Mas daí é importante a gente observar o que é que nós estamos fazendo no momento atual. E por isso que Lázaro nos fala que quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos sobressaltaram. Porque o que existia até a vinda do Cristo era a famosa pena de talião, dente por dente, olho por olho. Está no livro de Levítico, que fez comigo, eu tenho o direito de devolver da mesma maneira, ou pior ainda. Mas Jesus, ao contrário daquilo que Moisés nos asseverava, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, Jesus coloca, aprendeste que foi dito, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, mudando a lei de Moisés, a de Deus não. Porque ele asseverou, desde quando ele apareceu junto de nós, e aos 30 anos começou a sua pregação, ele disse-nos que eu não vim para destruir a lei de Deus, ao contrário, eu vim para dar cumprimento. Mas a de Moisés se modificou em alguns pontos, que era uma lei humana, trazida por um ser humano. Então ele diz, aprendeste que foi dito, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está no céu. Porque se assim não procederes, que fazeis mais do que os pagãos, do que os publicanos? Então ele nos prega a necessidade da gente amar aqueles que se colocam na condição de nosso adversário. E aí contra o corpo, né? Porque amar quem gosta da gente, como eu disse para você, chego aqui, sou cercado de carinho pelos trabalhadores dessa casa, aí é fácil. Agora amar aquele que nos critica, que nos ofende, que calunia, aí está o X da questão. Mas esse é o verdadeiro amor pregado por Jesus. Então o verdadeiro amor não é sectário, ele não divide, ele não separa. Agora é óbvio que o Cristo nos ensina que amar aos nossos inimigos não significa ter para com eles o mesmo sentimento que nós temos para aqueles que nos amam. É diferente. Porque o amor pressupõe que confiança. E óbvio que a gente não pode confiar nas pessoas que o tempo todo está querendo intentar contra nós. Mas quando ele nos fala amar os vossos inimigos, o que ele nos pede é que não tenhamos nenhuma atitude de vingança. Muito pelo contrário. Oremos por esses adversários. E toda vez que surgir a oportunidade de auxiliar, auxilie. E se surgir a oportunidade de reconciliar com ele, faça-o mais depressa possível. Mas tem pessoas que dizem assim, mas não fui eu que errei, então tem que esperar ele falar comigo, tem que esperar ele me pedir perdão. O nome disso é orgulho. Porque a humildade que Jesus nos ensina é de você dar o primeiro passo na reconciliação daquela pessoa que te ofendeu. Ah, mas se ele não quiser, a culpa é dele ou dela. Mas a gente fez a nossa parte. A gente tentou. Então, por isso,
que verdadeiramente amar é um pouco complicado. Não é tão simples como a gente imagina, né? Mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte de qualquer maneira. Então, por isso que Lázaro nos diz que quando as pessoas ouviram de Jesus o amar, o amor, eles se deixaram molar, foram para as arenas serem trucidados pelos leões, cantando hinos de louvor, de glórias a Deus. Porque compreenderam que o amor, inclusive, ele é para ser praticado até nessas horas. Porque demonstra a nossa confiança no Pai Criador e, sobretudo, na mensagem de Jesus. Então, Emmanuel, nessa página Cristo em Nós, ele deixa bem claro para nós o seguinte: os homens esperam por Jesus, assim como Jesus espera pelos homens. Porque Emmanuel nos fala: não acreditem que a terra se redima sem almas redimidas. Então, hoje está muito em moda dizer que a terra está passando de um mundo de expiações e provas para um planeta de regeneração. Onde é que isso vai dar? No ano de 1971, na extinta TV Tupi, um programa chamado Pinga Fogo, existe até livro sobre isso, Francisco Cândido Xavier foi convidado, o repórter era o Saulo Ramos, que coordenou as entrevistas, e o programa era para ter 1 hora de duração. Mas as perguntas não pararam, e os diretores do programa ficavam: continua, Saulo, continua, que a audiência está lá em cima. Foi a maior audiência da TV brasileira até os dias atuais. Praticamente o Brasil inteiro estava assistindo Chico Xavier. E dentre as várias perguntas que fizeram a ele, foi no dia 28 de julho de 1971. A tal ponto que o programa teve que ser uma segunda edição, em dezembro daquele mesmo ano, porque 4 horas só não foi suficiente. E uma das várias perguntas que fizeram ao Chico é: Chico, quando é que a Terra passará a ser um mundo de regeneração? Porque saímos do primitivismo quando nós éramos seres das cavernas, e aí fomos evoluindo até a vida dos primeiros profetas e alguns autores espirituais, com o advento de Cristo. Ali encerrou-se o período primitivista da Terra e passamos a ser um mundo de expiações e provas. Segundo a categoria de mundo habitado, esses planetas que existem no universo do meu Deus. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há 5 categorias de mundos habitados: mundos primitivos, necessárias primeiras encarnações do espírito humano, os mundos de expiações e provas, no qual nós ainda estamos inseridos. O próprio nome está dizendo. Expiar significa ressarcir débitos do passado. Provar é ser testado nas nossas aquisições, que nós já estamos aptos a seguir mais adiante. Então, é por isso que a Terra é eivada de sofrimento, de dores, de testes a todos nós, e de doenças incapacitantes, muitas vezes, que são expiações do passado, sendo pagas nessa nova existência. Depois, vem os mundos de regeneração, onde nós vamos unir novas forças para continuar a nossa caminhada. Óbvio, sem toda essa violência que está aí. Mas depois nós passamos à 4ª categoria de mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E aí sim, já se começa a experimentar a felicidade dos espíritos superiores, que é a 5ª categoria dos mundos habitados, os mundos celestes junto de Deus, onde habitam os puros espíritos crísticos, nível de Jesus. E bom saber que todos nós chegaremos lá. Mas volto a dizer, vai depender do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Lucigênicos, criados por Deus que é a luz, todos nós estamos voltando para a luz que é Deus. Esse percurso aqui vai depender de cada um. Podemos apressar ou podemos demorar mais, dependendo daquilo que nós estamos fazendo como a página inicial da nossa vida. E aí Emmanuel nos fala, então, Chico sofreu a pergunta, e Chico dá uma paradinha. Toda vez que Chico dava uma paradinha, ele falava assim: Emmanuel aqui ao meu lado, aí a coisa vai ser assim, Emmanuel aqui ao meu lado está dizendo que a Terra se tornará um planeta de regeneração por volta do ano de 2057. Faltam 34 anos apenas. Por isso nós chegamos na última hora do planeta Terra. Por isso nós somos os trabalhadores da última hora que nos asseverava o Cristo. Porque se contarmos que um dia para Deus significa 1000 anos, e formos fazer o cálculo lá,
nós chegamos na última hora. E o que nós estamos fazendo com essa última hora na vida de cada um de nós? E aí, Divaldo Pereira Franco, há uns anos atrás, escreveu um livro através de Manuel Filomeno de Miranda, chamado Transição Planetária. Em um dos capítulos, Manuel Filomeno de Miranda assevera que a Terra passaria por 4 períodos de 50 anos cada um, em que haveriam o quê? Convulsões do planeta, terremotos, tsunamis, uma série de coisas, flagelos naturais, que haveriam guerras, e como dizia no Apocalipse, guerras e rumores de guerra. Esses 200 anos passamos por tudo isso, e que haveriam convulsões psicológicas das pessoas. E Divaldo nos fala na Gênesis que a loucura tomaria lugar nesses últimos tempos, como nunca na história do planeta. E nós temos visto os problemas mentais, psicológicos, emocionais num crescente disparado. Mas quando começou esse período de 200 anos que fala do Manuel Filomeno de Miranda? A 18 de abril de 1857. 200 anos depois do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, vai dar no ano de 2057. Então nós vamos dormir dia 31 de dezembro de 2057, num mundo de expiações e provas. Acordamos 1º de janeiro de 2058, mundo de regeneração. Que bom se fosse assim. Mas não é. Não é. Até porque naquele programa Pinga Fogo, o Chico deixou bem claro que se nós entrássemos em guerra, ele nos fala isso depois também, que se nós entrássemos em guerra, planeta, não é difícil disso acontecer. Acontecendo no Oriente Médio, lá pode se formar para o mundo inteiro. 2057, nós não saberemos mais quando seria planeta de regeneração. Então, na realidade, nós estamos muito preocupados com guerras exteriores. Muitos de nós estamos em conflitos interiores. Essa é a pior guerra que tem. É a guerra que faz com que nos consumimos os nossos ideais verdadeiros que deveríamos ter. As pessoas têm muito medo, principalmente a partir da década de 80, de um vírus chamado HIV. É o vírus que destrói as nossas células, que as pessoas faleciam porque não havia remédio naquela época. Depois começou a descobrir o AZT, uma série de medicamentos, que até hoje o HIV não tem cura, mas as pessoas vivem um certo conforto. As suas vidas são esticadas por muitos e muitos e muitos anos. Alguns morrem até de velhice, de idade, não do vírus. Então ele está de uma certa forma controlado, não extinto. Mas há um HIV pior e nós sequer paramos para pensar nisso. O HIV da alma, que significa horas invigilantes e vazias. Esse HIV é que paralisa nós como seres espirituais que somos. E perdemos muito tempo da nossa existência com coisas que não nos acrescentam nada. Porque Emmanuel, nessa beleza de página, nos fala o seguinte: o mestre, para estender a sublimidade do seu programa Salvador, pede braços humanos que o realizem. Intensifique. Começou o apostolado buscando o concurso de quem? Pedro e André. Ele passava as margens do rio, do lago de Genezaré. Pedro era pescador rude. E ele olha para Pedro e seu irmão André e diz: Pedro, saia daí. E André: venham comigo para serem pescadores de homens. E depois, segundo a ordem cronológica mais provável das Escrituras, ele chamou Tiago, maior e João. Curiosamente, João é um apóstolo mais raro, que segundo aqueles que estudam as Escrituras, dizem que João tinha cerca de 14 anos quando foi regimentado por Jesus para sempre. Depois ele chamou Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, 2 a 2. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, a quem ele deu o nome de Zelote. Depois ele chamou Judas, filho de Tiago, a quem ele chamou de Judas Tadeu. E finalmente o Judas Iscariote. Então ele trouxe 12 para o início do seu ministério. Aí as pessoas costumam dizer: não trai, e foi Judas Iscariote. Olha como nas
não aprendemos a amar até os dias atuais. Porque 2.000 anos depois, o raio do tal do sábado de aleluia se faz boneco, coloca nos postes, toca fogo, desce o porrete nele, simbolizando o juízo. Geralmente coloca o nome de um político, alguém da cidade, né? Que ninguém, né? Tem algum sentimento esquisito com relação a essa pessoa. Mas 2.000 anos depois nos investimos com ódio de Judas, daquele que traiu Jesus, quando tudo estava previsto. Porque na Santa Ceia ele diz: um de vós irá me trair. Ele já sabia, porque era necessário que tudo aquilo acontecesse para, como ele mesmo diz, para que se cumprisse as Escrituras, aquilo que estava escrito no passado, por vários profetas da antiguidade, e diziam que tudo aquilo ia acontecer. Então o traiu, e por estar com ódio dele até hoje. Só que Judas reencarnou com Joana d'Arc na França, mas um espírito extremamente evoluído. Talvez nem esteja mais aqui no planeta Terra e o povo está com raiva dele. O outro negou, que é Pedro. E é quando Jesus diz: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Foi 3 vezes ele perguntou. E disse: Pedro, antes que o galo cante, tu já me terás negado 3 vezes. Que isso, Senhor? O Senhor não me conhece? Eu estou com o Senhor, eu vou até o final. Aí, daqui a pouco, o galo, né, acareja lá, e Pedro chora copiosamente que já tinha negado Jesus 3 vezes. 10 sobraram. 9 se esconderam quando Jesus foi preso para ser crucificado. Só seguiu ele até o Monte Gólgota, ao Calvário, junto com a sua mãe Maria. Quem foi? Discípulo mais jovem, 14 anos de idade, talvez, naquela época. Demonstrando o potencial dos jovens. Que nós, aqueles que já andamos um pouco mais, às vezes não acreditamos nisso. Mas se nós vemos que a codificação espírita, quando Kardec pega aqueles 50 cadernos de anotações e submete aos espíritos para que tenham novas respostas, quem foram os médicos de trabalho principal? As jovenzinhas de 12, 14, 15, 16 anos, em que foram de fato aquelas que receberam da espiritualidade os ensinos e hoje fazem parte da nossa doutrina. Então nós vemos, mas aí continua Emmanuel nos dizendo, com muita propriedade, isso aqui é muito importante. Desde o primeiro dia da boa nova, o Cristo convida, insiste e apela aqui a nós, junto das almas, para que se convertam instrumentos da divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará sem a colaboração das criaturas humanas. Porque é natural, o Cristo conta com a gente. Quem sou eu? E aí Emmanuel nos fala que muitas vezes ele demonstrou isso até indo atrás de um determinado personagem, como aconteceu com Paulo, quando Emmanuel nos fala que ele deu uma atenção especial àquele que depois passou a ser chamado de novo apóstolo, que não fez parte dos 12 convidados por Jesus. Aí nós vamos encontrar no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, só para rememorar todos vocês, que ele era Saulo, ele era cidadão romano, ele nasceu na Cilícia, na cidade de Tarso, que hoje pertence à Turquia, mas era um império dominado pelos romanos. E ele pregava o quê? Nas sinagogas? Pregava os livros de Moisés, era o que ele acreditava. Ele prestava culto aos deuses romanos, como Apolo, por exemplo, mas não acreditava em Jesus. E aí ele vai até o chefe da sinagoga e pede cartas para que ele se dirigisse a Damasco e no meio do caminho ele fosse prendendo todos aqueles que seguissem a Jesus. Acontece que uma das intenções dele era adentrar a cidade de Damasco e lá prender Ananias, que era um dos grandes pregadores de Jesus em toda aquela região. Porém, as portas de Damasco, um clarão enorme sobre ele, o torna cego, o enceguece, ele cai do cavalo. Os homens que estavam junto dele, todos eles ouviram uma voz, mas ninguém viu nada. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ainda aí um homem orgulhoso, romano orgulhoso, diz: quem és tu, Senhor? Mas a conversão dele é fantástica, porque ela dura apenas alguns segundos. E aí houve novamente uma voz: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. E ele caiu de joelhos no solo, sem enxergar nada. No mesmo instante ele diz: Senhor, que queres que eu faça?
Ou seja, de uma frase de um homem orgulhoso: quem és tu, Senhor? Para Senhor, que queres que eu faça? Questão de poucos segundos. Uma conversão fantástica. Ele diz: eu quero que adentres a cidade de Damasco, lá que será dito que fazer. Volto a dizer, quem quer se interar um pouco disso sabe dos Apóstolos, capítulo 9. E aí ele adentra a cidade, os soldados não levantam, ele sem enxergar nada, fica 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber nada, apenas orando. Ali Saulo já estava no início da sua conversão. E Jesus em visão aparece a Ananias e diz: Ananias, levanta. É necessário que tu vás à rua de monte direito, tem lá na casa de Judas, que não era nenhum dos 2 apóstolos, e lá na casa de Judas tem um homem de Tarso chamado Saulo, que teve visão que tu ias atrás dele para restituir a visão. E Ananias falou assim: Senhor, a gente tem ouvido algumas coisas desse Saulo, não é? Ainda há pouco ele fez sofrer os seus santos em Jerusalém. E com certeza Ananias pensou: mas não está nas Escrituras. Eu sei que Jesus não era, mas será que é ele mesmo que ele quer que vá lá? Já que esse cara está vindo para me prender, né? E Jesus está me mandando um culto dele. E Jesus disse: Ananias, é necessário que tu vás, porque esse é um vaso que a minha apraz recuperar, para que ele pregue a minha mensagem aos gentios, aos reis e ao povo de Jerusalém. Então Ananias vai mais confiante, né? Jesus falou que ele mesmo tinha que ir, ele vai mais confiante. Adentra a casa de Judas e diz: Saulo, eu sou Ananias, a quem o Senhor me enviou para restituir a visão. E aí coloca as mãos sobre as vistas dele, cai com escamas, e Saulo volta a enxergar. E aí, meu Deus do céu, Saulo quis ficar ali entre alguns discípulos de Jesus de Damasco, fazendo o quê? Pregando que Jesus era o Salvador. Quem iria acreditar nele? Ninguém. Esse cara veio prender a gente, agora ele está falando que é cristão, que está seguindo Jesus. O pessoal corria dele, né? E alguns até estavam articulando para matá-lo. Aí aparece, resumindo a história, a figura de Barnabé, que começa a caminhar com ele e dizer para todo mundo: gente, eu sei que isso é verdade. Ele é um convertido e ele hoje está de fato seguindo a Jesus. Ele passou a pregar sem nenhum minuto de descanso. Todo lugar que Paulo ia pregar, ele era apedrejado, açoitado, jogado para fora da cidade. 3 vezes ele naufragou no barco para pregar o Evangelho de Jesus nas outras margens que ele ia. Sofreu demais. Numa das localidades em que ele apanhou tanto que acharam que ele estava morto, jogaram fora da cidade, que era assim que se faziam com os cadáveres. E passou um cidadão lá, olhou e falou assim: não, está respirando, vou cuidar dele. Levou e tudo. E ele sobreviveu. E aí no livro Paulo Estevão, uma outra beleza de psicografia escrita pelo Espírito Emmanuel, há um trecho lá que Emmanuel diz o seguinte: todas as aflições sofridas por Paulo, exteriormente falando, tinham como finalidade remover as imperfeições interiores de Paulo. Porque no trecho do Atos dos Apóstolos, Jesus diz a Ananias, para mostrar a ele o quanto é necessário padecer pelo meu nome. E Paulo sofreu a vida inteira. A vida inteira. E, no entanto, num diálogo, ainda em Paulo Estevão com João, e Paulo ameaça ir adiante, pregando. João diz: é necessário que fiques um pouco mais conosco. Ele diz: João, não, eu nasci para pregar, para uma vida de pregação. E ele diz uma frase que nos preocupou muito quando pela primeira vez nós lemos o livro Paulo Estevão. Ele disse para João: séculos e séculos pregando o Evangelho de Jesus, não vai dar para pagar o quanto eu devo ao cristianismo. E, meu Deus do céu, se Paulo está com essa preocupação de pregar séculos e séculos, não vai dar para pagar o quanto ele deve ao Cristo. Eu fiquei preocupado comigo mesmo, né? Um dos milênios eu devo levar, né? Já que nós somos imperfeitos, é natural. Então foi uma conversão instantânea. E aí Jesus, o alemão, costuma nos dizer: por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido? Assistindo em pessoa. É que se a humanidade não possa iluminar-se e progredir
Sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento do nosso planeta Terra. As folhas estão até desencarnando. E ainda nessa página de Emmanuel nos fala algumas frases soltas de Jesus, que levam-nos à reflexão de cada um de nós. Por que Cristo em nós? Jesus disse a todos nós: ir de pregar. E a todos nós. Robinson, mas eu não tenho a mínima condição de subir lá no palco lá e me tornar um orador espírita, um pregador. Não é isso. E de pregar é falar de Jesus aonde quer que nós estivermos. Que não nos tornemos chatos com alguns irmãos nossos de outras religiões também fazem, né? E quer te convencer a todo custo, né? De que só Jesus salva, só a religião deles é que salva. Não se trata disso. Mas toda oportunidade que surgir de falar de Jesus, que nós faremos. Mas para isso nós precisamos estudar, para isso nós precisamos conhecer um pouco do seu Evangelho e de pregar a toda a gente, né? E nós não temos feito isso. Porque muitas vezes nos envolvemos em conversas que não nos acrescentam nada. Eu não sei se vocês já repararam, meu Deus do céu, eu fico preocupado. Hoje tem tudo de influencer, né? Todo mundo tem influência. Eu estou começando a achar que eu também sou influência, porque não é possível, né? Então, a ator da televisão é influência, a modelinha bonitinha é influência, o jogador é influência, só tem influência. Eu acho que tem mais influência do que ser humano no planeta Terra, né? Então, influenciando o quê? Se nós vemos a humanidade como está caminhando, a influência não está sendo muito boa, não. A verdade é essa, né? Porque tem conteúdos aí que só, como diz Manuel Coelho, nosso amigo, só Jesus está abençoado. Porque tem conteúdos aí que não nos acrescentam nada. A verdade é essa. E aí você vê a pessoa tem milhares de seguidores. Ou seja, seguindo os cegos, né? Vai todo mundo cair no precipício. E a gente deixa de quê? Perde tempo em não assistir coisas boas, coisas que nos acrescentam, que nos fazem crescer, né? Então eu costumo dizer, não estou aqui para questionar ninguém, não, cada um faz o que bem quer da sua vida, mas eu não sigo a ninguém, eu não sou inscrito no canal de ninguém, porém, eu assisto aquilo que me interessa, abro no YouTube, vejo vídeo, vejo palestra, vejo uma série de coisas, vejo palestras motivacionais, os chamados cortes, cultos, mas que acrescenta alguma coisa na gente. Então ficar vendo fofoca de televisão, de novela, de artista, né? E aí Emmanuel continua nos dizendo: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ora, mas às vezes nós estamos tão atagadinhos, como é que a gente quer resplandecer alguma coisa ruim, né? Então precisamos fazer o quê? Melhorar as nossas atitudes mentais, as nossas ações, as coisas que a gente fala, procurar não se envolver nessas maledicências que andam por aí, nesses comentários nefastos acerca de quem quer que seja. Ou seja, se queremos ser influência, que influenciemos as pessoas pelas coisas boas. Passemos coisas boas na internet para os outros. Mensagens confortadoras que engrandecem, que esclarecem. Mas tem gente que não. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Meu Deus do céu, o Cristo já falava disso. Há 2 minutos atrás, a dificuldade de trabalhadores. E as casas espíritas têm também. Eu vou em alguns centros por aí que tem muita gente, como vocês aqui. Às vezes eu falo um auditório de 200, 250 pessoas, e depois eu converso com os dirigentes. Como é que estão os trabalhadores? Meu Deus do céu, escasso. Escasso. A pessoa chega e fala assim: pode deixar que eu vou assumir essa tarefa. Você fica contente, né? Você está aqui, você fala que bom, apareceu mais um trabalhador, né? Daqui a uns meses você olha, está vazio. Cadê o que ia assumir? Sumiu. Ele não assumiu, ele sumiu. Não é? E isso está assim. Depois da pandemia piorou mais ainda. Piorou mais ainda. Porque há pessoas que não só abandonaram o trabalho, abandonaram inclusive a religião. Pessoas que não frequentam mais. Algumas casas deram uma caída realmente na frequência. Né? Porque não, não, eu estou com medo de morrer. Ué, mas você, espírito mortal, está com medo de morrer? Eu não entendo. Né? E pessoas que me falavam na pandemia: você não tem medo de morrer? Eu falei: eu não, sou espírita. É que eu vou ter medo de morrer. Ah, não, eu morro de medo de morrer, eu não estudo mais.
Precisamos estudar mais, esperar melhor dos assuntos. Né? É óbvio que eu não quero, mas se chegar a minha hora, o que eu posso fazer? Eu tenho que ir. Né? E aí continua Emmanuel nos dizendo: semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, gente, olha que coisa, todos nós somos seguidores do Evangelho, ou não somos? Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celeste para a obra incessante do bem. E aí Emmanuel termina: cristianismo é Cristo mais. Ou seja, será que nós estamos entendendo isso? Será que nós estamos entendendo como uma página inicial? O que nós estamos fazendo de útil? Será que nós estamos saindo dessa encarnação melhores do que quando aqui nós adentramos? Será que realmente está valendo a pena viver? Será que nós estamos realmente dando a nossa parte de contribuição para que essa terra se torne um mundo regenerado? Porque, claro, que o codificador nos fala no capítulo 18 da Gênesis, sinais dos tempos da geração nova, que não nos transformaremos em espíritos puros. Não é assim que funciona. Mas o codificador nos diz: para ficarmos no mundo de regeneração, basta uma mudança nas nossas predisposições morais. Basta isso. Não é que a gente fique aqui. Não vou mudar tudo que eu sou de errado. Não. Aí eu vejo o espírito puro, eu tenho que ir para o mundo celeste. Mas mudar as nossas predisposições morais. Pensar antes de fazer, pensar antes de falar, pensar antes de agir de qualquer natureza. Então isso já começa a fazer esse trabalho inicialmente dentro de cada um de nós, para que nós nos tornemos melhores. Há um livro muito interessante do José Raul Teixeira, Quem é o Cristo? Psicografia dele pelo seu mentor, o Espírito Francisco de Paula Vitor. E nós queremos destacar aqui rapidinho um capítulo em que ele nos fala da vida verdadeira. E aí Raul Teixeira diz lá o seguinte: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ele veio falar para quem estava vivo. Que história é essa, né? Que história é essa? Aí Raul diz com muita propriedade: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Jesus falava da vida espiritual. Para quem? O Raul é grave nessa afirmativa dele. Ele veio para quem vive uma vida mesquinha, empobrecida, apequenada. É isso que ele disse: eu vim para que tenha vida abundância. Ele é aquele que nos traz a vida verdadeira, vibrante, feliz, abundante, propondo-nos, fazendo bom uso dela, da nossa encarnação, para que a fim de que nós possamos crer, viver nele, e para que ele viva em nós. Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo sofreu tanto, gente, que vocês sabem, o final de Paulo foi decapitado em Roma. Mas em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Toda a vida dele foi de amor ao Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Imagina o dia que a gente puder dizer isso, como Paulo diz: não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Isso não quer dizer que nós temos que abandonar todas as nossas atividades na terra, as questões sociais, familiares, nada disso. Mas dedicar um pouco mais a esse evangelho de amor. De fato, entender o quanto ele espera que nós o amemos como ele nos ama. Porque ele nunca nos abandonou. Sempre esteve junto de nós através dos amigos espirituais, dos nossos mensageiros, dos mentores. Mas nós não percebemos isso. Desconectamos da nossa espiritualidade para dedicarmos a maior parte da nossa existência à materialidade das nossas vidas, que é necessário, sim, mas que não pode ter maior importância como espírito mortal que somos. Não somos matéria. Estamos aqui no ático de segundo do relógio da eternidade. No outro capítulo, Raul diz com muita propriedade: o cristão em enfrentamento com o outro. E aí João capítulo 15, versículo 18: se o mundo vos odeia, Jesus dizendo, sabeis primeiro que antes de vós ele odiou-me. Porque olha o que nós fizemos com ele, Crucificamos ele daquela maneira tão terrível.
Porque um livro do médico francês, Dr. Pierre Barbet, em que ele fala da crucificação à luz do cirurgião, ele nos fala que a crucificação de Jesus não teve similar na história da humanidade. Eu olho da riqueza de detalhes de todo o material que foi utilizado na crucificação de Cristo. E aí Raul nos diz o seguinte: muita gente guarda a ilusão de que o fato de estar inscrito numa agremiação religiosa, estamos inscritos numa agremiação religiosa, no templo bandista aqui, vocês que frequentam, o pai José Campinho, né? De fé, seria suficiente para se ver livre de enfermidade, das lutas da vida, dos infortúnios diretos que caracterizam a marcha planetária. Meu Deus do céu, eu estou há tanto tempo com o pai José Campinho e estou com câncer. Não pode isso, né? Os espíritos me protegeram. O Carlão que esteve aqui recentemente com vocês, ele às vezes comenta isso na palestra. Porque tem pessoas que chegaram para ele e falaram: Carlão, mas você tem tantos anos para lá na doutrina e está com câncer, né? Como se nós não pudéssemos ter as doenças da alma, que são doenças kármicas, que nós compreendemos com dívidas do passado, e que muitas vezes elas se manifestam em nós quando nós estamos o quê? Preparados para enfrentá-la. Então, por isso que os espíritas, na acepção da palavra, quando adoecem, sofrem menos que os outros. Você está aí na patricina, o problema está sorrindo, né? É claro. Eu sei que eu estou pagando uma dívida. Questionavam o Chico, mas Chico, com tantos espíritos aí te ajudando, e você ainda tem um monte de doença. O Chico dizia: eu sou devedor. Então as pessoas pensam que nós não somos. E muitas vezes criam idealizações mentais, reações mentais, de coisas que não são verdadeiras. Porque acham que o dirigente espírito, o orador, o espírito, o pastor, o padre, não podem ter problema. Que são emissários do Cristo, das leis de Deus. Não. Trazemos débitos kármicos do passado. Somos devedores. Quando alguém me diz assim: Robinson, eu não sinto espírito, eu não sinto nada, eu não vejo, eu não ouço, eu falo: graças a Deus, você não tem tanta dívida como eu. Eu tenho uma sensibilidade muito grande, que vejo algumas coisas, que tem trabalho de oratório, espírito, de outras atividades. Nós somos devedores. Eu, há um tempo atrás, fiz uma pesquisa sobre isso. Falei: meu Deus do céu, quando estava no mundo espiritual, os espíritos com certeza falaram: você vai reencarnar e vai ser orador espírita. Eu devo ter questionado: mas por quê, né? Que? Aí o espírito fala: porque você, o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então você vai repetir 10, 20, 30, 40 vezes as mensagens de Jesus, que é para ver se dessa vez tu acredita. Eu estou nessa luta há quase 40 anos. E mesmo assim, a gente não consigo cumprir um monte de coisas que eu já sei. Eu não consigo colocar em prática. E é uma aprovação. Não se dúvida. Oratório espírita, pastor, padre, muita aprovação. Sabe por quê? Eu costumo dizer para ele: se vocês não estiverem gostando da palestra, vocês têm o livre-arbítrio de levantar e ir embora. Eu não. Eu nunca consegui sair antes de uma palestra minha acabar. Eu tenho que ficar até o final. É uma aprovação. Eu tenho que levantar até o final. Que é para ver se eu aprendo. Então não coloque pecha de perfeição onde ela não existe. Porque muitas vezes, quando a pessoa se decepciona com o orador, com o padre, com o pastor, condena quem? A religião. Está vendo? Essa religião não presta. Não. Nós somos imperfeitos. Estamos todos trabalhando para nos tornarmos melhores. E para encerrar, me falta um minutinho. Então, o próprio Raul, que escreveu sobre isso, no dia 15 de novembro do ano de 2011, ou seja, há 12 anos atrás, dia 15 de novembro, recente, próximo passado, ele indo para Nova York fazer uma série de conferências, sofreu uma AVC no avião. E desceu com todos os passageiros, o Raul não descia. Aí foi lá, o estava todo empenado, AVC. Essa encarnação não faz mais palestras como ele fazia. Raul, né? Espírito Camilo, não protegeu ele não, com tantas entidades, Raul famoso no mundo inteiro. Ora, mas e os débitos do passado do Raul? Não é? Então ele está pagando. Teve em Barra Mansa recentemente, não pude ir, mas esteve lá. Falou uns 20 minutos, cada frase tem que demorar meia hora, particular. Mas está lá, trabalhando, sabendo de que é necessário passar por aqui. Mas então, finalizando, que nós possamos entender isso. Com todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando nesse planeta,
num momento de tanta dificuldade e de mudança, que nós sejamos a voz do Cristo, onde quer que nós estejamos, apesar das nossas imperfeições. Porque eu prometi a Ele que, apesar das minhas imperfeições, dos meus defeitos, das coisas que eu ainda erro e erro muito, eu jamais vou deixar falar dele, aonde quer que eu for chamado. Eu vou desencarnar falando de Jesus, podem ter certeza disso. Muita paz a todos. Eu, de fato, desejo a todos vocês um Feliz Natal, já que eu não estarei mais aqui esse ano, né? Bom ano novo, de um trabalho. Eu só desejo aos outros trabalho, né? Saúde, paz, mas trabalho, tudo isso vem, né? Então, que Deus possa abençoar todos vocês. Muita paz. Meu muito obrigado por podermos estar juntos, graças ao irmão, né? E mais uma noite aqui. Fiquem com Deus. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.